Ô, sujeito. Ei. Ei, ei. Amor, você não vai gravar vídeo comigo, não? Você desistiu de ser crítica de cinema, gatinha? A gente sabe quando uma piada não vai ser uma piada muito boa, porque a gente acaba precisando de explicar todo o contexto dele. Tô aqui pra falar agora com vocês de um filme que eu assisti hoje mais cedo. E que ele não é uma piada, porque uma coisa é um padre, um rabino e um pastor entrarem no bar. Outra coisa é uma família neopentecostal, um pastor, um pai cético, uma ex-freira, uma sacerdotisa voodoo, um padre católico covarde, e algum demônio possuindo duas crianças, sendo todos colocados no mesmo ambiente para fazer um exorcismo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre como o Exorcista Devoto deu ruim. Mas assim, muito ruim. Esse quinto capítulo da franquia O Exorcista, chamado de Exorcista o Devoto, é dirigido pelo David Gordon Green, que dirigiu agora esses últimos 3 Halloweens. Então, ele dirigiu Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends. Mas o cara, ele vem aí do cinema meio que cult, nem gosto da palavra, mas enfim. E ele fez algumas coisas de comédia que acabaram dando uma certa bombada nos últimos anos, especificamente Pineapple Express, que no Brasil saiu como Segurando as Pontas, e Sua Alteza, que também é de comédia, e com 2 amigos desse cara, que são mais conhecidos também, que são o Danny McBride e o James Franco. O Danny McBride, inclusive, é um dos produtores executivos desse filme, e o filme foi todo produzido pelo Jason Blum, da Blumhouse, que a gente já conhece, porque ele já vem fazendo a produção de vários outros filmes de horror, né? Ele teve na produção do Corra, né? A Morte te dá Parabéns, Atividade Paranormal, Creep, então, assim, filmes que tiveram um certo sucesso no nicho. E aí, de alguma forma, tá rolando esse relacionamento do Green com o Blum, e, bom, relacionamento tóxico, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, que filme foi esse? Esse novo Halloween, ele vai contar a história do Victor Fielding, que é interpretado pelo Leslie Odom Jr. Ele é um pai solo, viúvo, que vive com a filha Angela, que é interpretada pela Lydia Jewett. E eles vivem uma vida comum nessa cidade, filha pré-adolescente, nessa fase aí dos 12, 13 anos. Um dia após a aula, a garota, né, a Angela, sai com a Catherine, que é interpretada pela Olivia Menkom, que é sua melhor amiga de escola, e elas saem e vão pra floresta, próxima à escola, fugindo porque elas querem brincar com um pêndulo. Aquela brincadeira de pêndulo que todo mundo já conhece, de vários outros filmes de horror, de vamos fazer a mente, coloca o pêndulo, tchananã, espera ele girar e tenta conversar com o espírito, sendo que a Angela tá tentando contato com a mãe dela. Logo no início do filme, eles já explicam o que aconteceu com a mãe, é isso. O Victor e a esposa estão no Haiti, rola toda uma interação ali, uma coisa até de mostrar alguns elementos da cultura voodoo. E aí ela é atingida durante um terremoto, ela cai de uma escada enquanto ela tá fugindo de um prédio que tá desabando e morre. E aí a grande escolha do Victor é essa, assim, quem vai ser poupado? A esposa ou o bebê que está em vias de nascer? Então, o filme passa, né, 13 anos, 12, 13 anos após esse fato. E esse é o motivador para que a Angela saia de casa com a amiga. Só que essas garotas desaparecem por 3 dias. E aí, depois desses 3 dias, quando elas vão aparecer de novo, elas estão completamente afetadas por algo super estranho com o qual elas cruzaram e que a gente não sabe quem é ou o que é. Mas, obviamente, elas estão possuídas por algum tipo de demônio. E é aí que o filme desanda, porque até então ele seria só mais um filme feito sobre possessão demoníaca, que podia ter uma pegada dessa de, ai, vamos substituir talvez o exorcismo católico por um ritual, né, de voodoo, de alguma coisa afrodiaspórica. E, gente, assim, só lembrando, eu tô falando aqui voodoo, mas é uma inferência que eu tô fazendo, porque esse é um dos problemas do filme. Ele não te diz muito exatamente qual é a religião daquelas pessoas que estão ali em cena. Então você tem essa sacerdotisa, né, que, enfim, ela é de alguma religião de matriz africana, mas não se sabe de qual é.
Tem esse pastor também, né? Um pastor que vai aparecer num dado momento, que ele é de uma religião protestante, mas também você não sabe qual ele é. A gente só sabe exatamente duas pessoas que a gente sabe exatamente quais são as religiões, né? O padre e a ex-freira, que é interpretada pela Anne Dowd, que é vizinha do Victor e da Angela, e é a enfermeira que acaba cuidando da garota quando ela está no hospital logo após esse processo de desaparecer e aparecer. Mas vamos lá, voltando e pensando por que que é aí que o filme começa a desandar. Como eu já disse, poderia ser um filme qualquer sobre possessão. Só que é nesse ponto que essa garota e a amiga voltam do desaparecimento que a gente vai ter o elemento conexão com o filme clássico do William Friedkin. E pra mim é o grande erro. Ele poderia ter continuado fazendo qualquer outra coisa, de qualquer tentativa nova de reconstruir a ideia de possessão, que nem a gente viu em O Exorcismo de Emily Rose, ou então no Invocaverso, né, Invocação do Mal e os Outros Demais, enfim. Mas eles vão fazer essa ponte. E aí qual é a ponte? Em algum momento, conversando sobre os problemas que a garota, né, tá apresentando após esse período desaparecido, o pai e a vizinha enfermeira conversam, e é quando a vizinha enfermeira conta pra ele que ela é uma ex-freira, e entrega pra ele o livro que vai mudar a vida dele. O tal livro é escrito pelo Chris MacNeil. A Chris MacNeil é a personagem do filme original, interpretada pela Ellen Burstyn, que é a mãe da Regan, né? A Linda Blair, a Regan, a garota possuída, virando cabeça. Eles vão ter o primeiro contato. Gente, eu fiquei me perguntando, assim, por que que a Ellen topou fazer esse filme? E aí, conversando com o meu amigo Marcelo Miranda e, né, dando uma lida em algumas coisas que ele me mandou, tem uma entrevista que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma lida. Ela meio que fez um acordo, assim, ela não queria participar. Marcela, inclusive, estava me explicando que quando teve a sequência, né, o filme 2, ou seja, 30 anos atrás, ela já não quis também participar, então ela já não queria estar muito ligada a esse universo do Exorcista. Só que nesse momento agora ela fez um acordo com a produção para ela participar desse episódio agora. Ela topou que isso fosse feito em troca de algumas bolsas para mestrado e universidade. Então, assim, vou bater palma para Ellen, porque eu acho que ela foi foda na escolha. Mas, gente, se eu não soubesse disso, eu ia falar que aceitar reinterpretar a personagem dela num filme tão chato, maçante, bobo, sem empatia, era dívida de jogo. Porque não tem condições. É absurdo como que a personagem dela é completamente esvaziada. A Chris, nesse filme, ela acabou sendo reduzida a uma espécie de coach sobre exorcismo. E ela foi renegada pela própria filha. Tem esse diálogo no qual ela fala que depois que ela lançou o livro, que a Regan ficou com raiva dela e ela nunca mais ouviu falar da filha. E tem algumas frasezinhas de efeito também, né? Como o momento em que o Victor pergunta pra ela, porque ela não participou. Aliás, pergunta se ela participou do exorcismo da filha e ela diz que não, e aí ele continua na conversa e ela fala algo sobre ela não ter participado porque aqueles padres não queriam ela no patriarcado deles. É um esvaziamento de pautas de uma forma assim absurda, né? Você tem um filme protagonizado por um cara preto que é pai solo, criando a filha. Você tem várias tentativas de mostrar como que coexistem religiões, o que é fato. Cada pessoa tem seu credo, cada um tem sua crença e suas práticas. Inclusive, o personagem do pai é um cara cético, ele diz isso, ele verbaliza que em algum momento ele perdeu a fé dele, foi após a morte da esposa. Mas o tempo inteiro o filme tá ali pegando essas pautas e colocando isso ali de uma forma tão rasa. É uma tentativa tão descarada de ganhar dinheiro, que a gente vai ficando só com preguiça. E eu acho que
É o grande problema do filme, assim, como um todo. Ele é um filme preguiçoso, que faz a gente ficar com preguiça do que ele tá mostrando. A gente não consegue criar vínculo nem empatia com os personagens. E isso é uma coisa que pra mim é essencial quando você tá assistindo um filme de terror. Você tem que ter empatia por alguém, que seja pelo monstro, pelo demônio, pela criatura, sabe? A gente não tem empatia nem pelas crianças. Porque é tudo muito superficial. E em vários momentos, para mim, ficou a sensação de que até os atores não estavam muito interessados no que eles estavam fazendo. E além disso, tem uma outra coisa que me incomoda um pouco: essa tentativa de ficar criando rimas e reproduzindo certas cenas do filme original. Por exemplo, a personagem da Chris, a mãe da Regan, conversando com uma das garotas que está possuída. E aí você tem um cacuete daquela cena da Cam, da Regan se debatendo e falando: mamãe, faça isso parar, está doendo, pipipopopó. Essa é uma das rimas bocós, de umas tentativas. Ai, ok, entendi o que vocês queriam fazer, mas não deu certo. Mas tem uma pra mim que ela representa uma grande covardia, sabe? Uma bunda molice suprema da produção. Há uma sequência em que a garotinha mais nova, Catherine, já após desaparecimento, aparecimento, no auge da possessão, já começando a ficar inclusive com o rosto desfigurado, ela tá num culto com os pais, e os pais deixam ela no banco com os outros irmãos, com o irmão e com a irmã, na verdade, e vão comungar. E enquanto eles estão passando por esse processo, tem um momento que ela olha para os irmãos e aí você tem um gesto sutil que eu acho, tenho certeza, que queria demonstrar que ela estava se masturbando. E aí a tentativa de reproduzir aquela cena super polêmica da masturbação da Regan com o crucifixo do filme de 78. E eles são tão acuados, tão acanhados, tão covardes, que a cena, ela chega a passar batido, porque é um pseudo-toque com uma troca de olhares entre crianças. Do mesmo jeito que a cena começa, ela acaba em segundos. Então acho que o filme ele tem uma série de problemas que só faz ele ser completamente inconsistente e desnecessário. E, gente, falando de coração, eu passei pelo surto coletivo que foi O Exorcista, o início, lá em 2005, 2004, na verdade, que eu já acho uma perda de tempo. E esse filme conseguiu me deixar ainda mais incomodada. E um incômodo muito chato, que não é nem um incômodo que eu vou passar mais alguns minutos aqui falando com vocês dele. É um incômodo do tipo: ah, mas eu já esqueci, tá bom. Então, honestamente, assistam o trailer, que é muito mais interessante do que o filme inteiro. E é isso. Beijos pra quem ficou aqui até agora. E desculpa vir aqui falar de um filme não tão legal assim. Mas a vida é essa, feita de filmes e filmes, experiências e experiências. E em breve eu espero voltar pra conversar com vocês mais um pouquinho sobre cinema. Tchau e até a próxima.